afroemocional, que somando-se resultam estatisticamente em números preocupantes de processos demissionários. E para esse contexto desafiador que se faz necessário contar com o auxílio da área de psicologia, como o campo de estudo será as organizações e como é tecido e problematizada a questão dos conflitos, a psicologia jurídica será amparo para os caminhos bibliográficos a serem traçados. Por que eu escolhi esse tema? Então, cada dia que passa, nós vemos que tem aumentado muito essa questão conflituosa, né? Seja esses conflitos dentro de nós mesmos, dentro do ser humano, quanto os conflitos familiares, organizacionais e judiciais. O poder judiciário que eu trago aqui envolto nesses conflitos com relação aos processos judiciários, eles se formam a partir de conflitos, sempre. Nós, às vezes, até falamos, né, eu trabalho bastante com treinamento nas empresas e a gente até fala com relação ao conflito ser algo positivo ou negativo, mas se a gente faz um brainstorm com as pessoas, sempre vem a questão do negativismo diante desses conflitos. E acaba, então, né, que esses processos judiciários, eles se formam a partir de algum conflito ali existente, mas eu sempre deixo bem claro que o conflito ele não é nem positivo e nem negativo, mas a maneira como nós tratamos a situação conflituosa que chega até nós é que o transforma em positivo ou negativo. Então, por isso, né, que eu trago esse tema, porque dentro da área jurídica, os processos e o ser humano, eles sempre são vistos de maneira muito mais técnica, né, muito mais direta, né, retirando um pouco dessa subjetividade humana e envolvido mais apenas nessa questão do Código Civil, das leis, das decisões que vão ser tomadas diante daquela situação. E, como eu já falei anteriormente, por trabalhar nessa área organizacional, né, para realizar, com a realização de palestras, treinamentos, eu notei muito uma quantidade gigantesca, assim, nas empresas, sobre esses conflitos, com relação às rotinas da correria diária das organizações, seja dos líderes, seja dos liderados, e que acabam, muitas vezes, passando batido. Porém, isso, né, esses conflitos não resolvidos, eles foram evoluindo para problemas muito maiores. E os trabalhadores desenvolveram alguns transtornos, como a síndrome de Burnout, a LER e muitos outros. E muitos deixaram as empresas em decorrência, né, dessas situações. Assim, optaram pelo litígio, né? Então, nem sempre tiveram a compreensão, o acolhimento necessários para que esse estresse que eles vivem ali no seu ambiente organizacional não fossem levados até um estresse de um processo judiciário. E isso acaba, muitas vezes, por piorar essa questão da saúde mental e da saúde física. Então, por isso que eu notei muita necessidade de ter um profissional da psicologia inserido, né, dentro desse ambiente judicial, né, para que ele possa estar observando muito e tendo essa visão mais humanista também. O psicólogo organizacional, para tratar das prevenções para que, de repente, isso não venha a chegar até os poderes judiciários. E foi aí que surgiu a ideia do meu tema. Claro, eu também fui uma pessoa que sempre tive em mente que eu queria fazer direito. Desde pequena eu queria muito direito. E aí foi indo, né, não que eu seja muito velha, assim, só um pouquinho, mas na minha época o vestibular era aquele assim, você tinha duas opções, né, a primeira e a segunda. E eu colocava sempre a primeira como direito, mas aí eu passei uma vez e a pontuação deu para a segunda opção. Então eu falei assim, não, vou começar então psicologia e depois eu mudo para direito. Só que aí eu me apaixonei pela psicologia, mas sempre com aquele pezinho ali. Então eu sempre vejo muito essa parte aí, observo muito essa questão. Então eu digo, vamos unir o útil ao agradável aí nesse meu tema para que eu possa trabalhar, né, essas duas áreas aí numa sinergia. Eu acho muito, e reafirmo aqui, né, para que esse amparo da psicologia possa ser contundente, eu trago aqui, né, uma citação que Lago, ele salienta que o desafio da psicologia jurídica não se limita aos conhecimentos advindos da ciência psicológica, mas consiste em redimensionar a compreensão do agir humano, considerando os aspectos legais, afetivos e comportamentais. É o que eu falei antes. A questão de você saber
como lidar com aquela situação conflituosa, que esse trabalho tão importante que eu falo do psicólogo, ele possa servir como uma análise, além daquilo que se vê entre o amontoado de papéis e leis, né, que são proferidas muitas vezes no tribunal. Então, que esse psicólogo possa fazer essa leitura mais humanizada também para esse entendimento e prevenções, né? E com isso aí, nós abrimos um leque de informações, né? Daí forma aí essa minha pergunta problema, né? Que devido à crescente demanda de humanização no processo jurídico e da importância da preparação do líder direto para atuar no processo de gestão ou administração dos conflitos, existentes entre seu próprio pessoal, sem deixar de mencionar, é claro, naqueles externos à organização, diminuindo assim processos judiciais, é pertinente problematizar. Então, qual que seria essa pertinência aí? Que fatores que caracterizam a atuação profissional no campo da psicologia jurídica, no que se refere à mediação de conflitos em ambientes laborais no meio oeste catarinense? Então, eu trago dessa seguinte forma aqui, que essa humanização e a valorização do ser humano como um todo, ela é extremamente necessária. Por quê? Porque esse processo, né, o preparo dessa liderança dentro das empresas, para que possa, de repente, venham a diminuir esses casos judiciais que vão até os tribunais por conta de trabalhadores, né, que saem da empresa por algum motivo e acabam levando isso para o jurídico. Então, essa pergunta-problema, ela engloba as duas áreas, que é a organização, né, a organizacional e a jurídica. E tem um enfoque maior na jurídica, demonstrando as maneiras que a área se desenvolve e se apresenta na região aí, na nossa região do meio oeste. E como ela auxilia no processo de humanizar e conscientizar todos os profissionais envolvidos. Eu sou uma pessoa, assim, muito adepta das conscientizações, porque eu acho que quando nós temos consciência de algo, nós podemos ter resultados extraordinários, tanto para prevenções como para tratamentos do problema em si. Os objetivos, né? Então, o meu objetivo geral é descrever os fatores que caracterizam a atuação profissional no campo da psicologia jurídica, no que se refere à mediação de conflitos em ambientes laborais no meio oeste catarinense. Esse é o meu objetivo geral aí da dissertação. E os específicos, estudar os comportamentos complexos que ocorrem e que podem vir a ocorrer no ambiente laboral. Analisar os motivos desencadeadores de conflitos nas organizações, aprimorar o conhecimento quanto ao papel da psicologia jurídica junto aos envolvidos no ambiente, interligados à integridade individual, cultural e ambiental. Acho que a gente tem que sim, né, ver a questão de estudar esses comportamentos que estão ocorrendo, mas nós temos que primeiro chegar naquele foco. O que está desencadeando tudo isso? Né? Aí vem essa parte do psicólogo organizacional de fazer essa observação, e após, né, essa observação, né, essa busca, essa investigativa, indo lá já para os tribunais, ter o conhecimento que esse psicólogo jurídico ele possa ter o conhecimento de participar ali dessa intervenção, conhecer o que foi que levou, né, esse indivíduo a chegar, né, a desenvolver esse processo contra a empresa, o porquê, o que aconteceu. Então, eu digo assim, é um desafio bem grande. Por quê? Porque eu vejo, assim, cada vez que eu faço, que eu leio, que eu apresento, que eu releio, seja nos seminários, agora aqui vão surgindo muitas ideias, porque eu tenho muita vontade, assim, de que sejam prevenidas muitas coisas, que existam as prevenções para que, de repente, possa diminuir esses casos que vão até tribunais por conta de doenças psicossomáticas que muitas vezes são desenvolvidas no ambiente laboral. A justificativa, né? Justificativa pessoal aí, facilidade em mediar de forma descontraída situações que envolviam o emocional de colegas ou até mesmo de familiares. Então, eu sempre fui uma pessoa, né, tinha muita facilidade disso, eu queria sempre estar mediando, eu queria sempre estar entendendo, eu não queria que aquilo se aumentasse, eu digo sempre que eu, né, tentava ser uma solucionadora de problemas. As tentativas, como eu falei, de cursar direito sem ter o êxito, né, o curso de psicologia pela antiga UNC, né, que foi onde eu me formei, foi pela antiga UNC,
né, poder aprimorar muito sempre esse convívio com as pessoas, mediar diálogos interpessoais de forma não violenta, a realização de anseios maiores, né, conciliar esses dois ramos de formação que me cativam, que são a psicologia e o direito. Sempre fui uma pessoa, até eu falo às vezes com o professor Joel, eu tenho muita facilidade para falar, para mediar, para trazer. Se o professor falar hoje assim para mim aqui, né, a professora Delcia disse assim, Josiele, depois que você terminar aí, vamos ali que eu quero que você faça uma palestra para 500 pessoas sobre tal assunto. Eu faço. A minha dificuldade maior um pouco é na escrita, muitas vezes. Mas aí, vendo agora, aprimorando e fazendo, eu vejo que tendo essa junção aí, por isso que as leis, eu digo, né, a junção aí das leis da psicologia e do direito, eu vejo nessa questão, assim, né, que quando você vê a fundo, de repente, o que está acontecendo e que você possa ser um solucionador de problemas, até eu tenho uma frase que eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, que ele diz, e que eu uso bastante nos treinamentos com liderança, que fala, né, que muitas vezes nós temos os nossos liderados lá dentro dos ambientes organizacionais que estão em algum conflito e a pessoa diz, né, quando ela está lá no fundo do poço, mas como que eu faço para sair daqui? E é uma boa pergunta, quando você está no fundo do poço, como que você faz para sair? Mas a dica valiosa é, parar de cavar já é uma grande coisa, né? Então as pessoas precisam, né, muitas vezes daquele apoio e tal, para ela parar de cavar aquele buraco e ir mais para o fundo, e sim parar de cavar para tentar sair daquilo tudo. A profissional, né, através do exercício diário dessa escuta clínica, porque eu também atendo em clínica, né, com os pacientes particulares, a percepção dos conflitos laborais, como eu acabei de falar, e uma maior qualificação, né, aí com autoridade e eficiência no assunto. Então, a busca é para que cada vez, né, através aí desse estudo, eu possa estar aperfeiçoando muito isso que eu gosto, para que, de repente, essa tenha uma relevância bastante científica também, né, porque eu vejo que encontram-se bastante em escassez os trabalhos que unam essas duas áreas aí de conhecimento dentro das universidades. Então, ela é uma área consideravelmente nova dentro da psicologia e essa questão da área jurídica. Hoje, eu leciono psicologia jurídica para o curso de psicologia, mas ele entrou na grade não faz muito tempo, né, e a matéria é considerada como uma ênfase na grade curricular do curso de psicologia e de diversas faculdades. Então, uma ênfase não é uma disciplina obrigatória, são os alunos que, né, têm a opção ali, eu quero fazer essa disciplina. Sempre tem sala cheia de psicologia jurídica, esse semestre ela está sendo ofertada novamente, e no semestre passado não, no outro eu tinha 25 alunos, então eu vejo assim que o pessoal, né, está tendo cada vez mais a busca por esse assunto, então foi aí que vamos qualificar, vamos buscar mais experiências para tornar isso mais científico e trazer mais dados também. Essa justificativa aí científica, como eu acabei de falar aqui, né, das limitações do tema nessa nossa região, uma lacuna no saber que eu vejo muito, um vasto laboratório de pesquisa sobre o assunto, avaliações psicológicas dentro das organizações, os estudos dos efeitos jurídicos sobre o subjetivo do indivíduo são poucos e eu acho assim que pode ser ampliado muito, então através dessa pesquisa eu acho que pode abrir aí esse leque de conhecimento para que possam ser preenchidos, né, cada um desses assuntos que eu trago aqui, porque eu acho que tem muito, muito sim, mas está faltando de repente buscar mais para que possa tá transformando isso mais cientificamente. A justificativa acadêmica, né, a psicologia jurídica brasileira é uma das especialidades emergentes da psicologia, exigindo uma atuação mais ampla, relevância para a qualidade de vida dos agentes nas organizações, bem como a da sociedade em si, inovação na forma de fazer justiça, onde as partes, organização e agentes são responsáveis pela solução do conflito, apoiado por um terceiro imparcial, psicólogo, que atuará como mediador, né? Então, vejo que a união dessa psicologia jurídica e da organizacional, ela só traz benefícios para os envolvidos, né? Tendo em vista, assim, que dentro das organizações, ao se prezar por uma escuta qualificada e ativa, valorizando a opinião nas ideias dos funcionários, procurar pôr isso, né, nas ações que valorizem a questão da saúde mental de todos os colaboradores. Isso auxilia muito na produtividade. Eu acho que funcionário, né, a gente
tem visto que funcionário que trabalha satisfeito, que trabalha, ele produz muito mais, diminui o absenteísmo e a rotatividade, e deixam todos muito mais produtivos. E, consequentemente, a empresa terá funcionários mais felizes e os casos de processos judiciais diminuirá, né? Quando isso não é possível, então, né, ocorrem casos no âmbito jurídico, e daí a presença de um psicólogo jurídico trará, né, quando não for possível ali essa prevenção para a diminuição. Então, quando acontecer de chegar esses casos até o âmbito jurídico, daí a presença desse psicólogo jurídico trará uma nova visão ao juiz, aos advogados, aos testemunhas e aos prejudicados também, né, na questão de de ter uma visão mais humanista sobre tudo que vem acontecendo. Isso passará a ser muito mais do que um nome encabeçando um processo, mais que um número. Ele terá suas opiniões ouvidas e acolhidas, e o repasse de informações se tornará menos frio e técnico. Mediando os dois lados, a chance de um acordo se torna muito mais clara, diminuindo o tempo e as custas do processo. Daí me baseei muito nas questões aí das leituras de Bauman e tudo, para que eu fizesse essa minha fundamentação teórica dentro dos conflitos, dos medos modernos, da psicologia organizacional e jurídica e a mediação de conflito em si, né? Eu peguei muito essa questão de que cada dia que passa, o ser humano ele se torna mais individualista e egocêntrico. E nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento atípico aí, que nos foi pego de surpresa, que vem se prolongando, cada vez mais as pessoas estão ficando mais individualistas, por ter já também essa questão de, está proibido muito o toque, as visitas, isso, aquilo. Então, se o ser humano ele já tem uma tendência a isso, quando se tem aí algumas coisas que o levam a fazer mais ainda esse individualismo, então é bem necessário que se faça uma observação. Então, o ser humano ele se torna muito individualista e egocêntrico, em partes pelo desenvolvimento de uma sociedade extremamente imediatista e de ser resultados rápidos também. Em outras partes, pela valorização do consumo e do uso exacerbado de equipamentos eletrônicos, né? Então, nós sabemos que cada vez mais está diminuindo a interação entre si e facilitando muito mais a solidão. Tudo é muito exigido e resultados precisam ser vistos cada vez mais rápido, transformando o ser humano em máquinas. E, de repente, nós não somos mais tão sociáveis, né? E vemos apenas o que nos facilita e beneficia, com medo de perder status, com medo de perder dinheiro, com medo de perder relacionamentos, e assim também com medo de perder o nosso emprego. E essas inseguranças levam ao que eu trouxe lá no início, que é o estopim da era conflituosa. O conflito ele se conceitua como um fenômeno intrínseco ao ser humano e, consequentemente, às organizações, caracterizado pela oposição de indivíduos, forças, ideias, grupos ou organizações que alteram uma situação de equilíbrio, gerando uma tensão entre os atores ou as forças envolvidas, né? Então, aqui quem traz isso é Kim e Dublin. E eles falam muito dessa competição que está cada vez mais acirrada dentro dos ambientes laborais, né? O ser humano, por si, ele vive competindo. Ele compete consigo mesmo, ele compete com o outro, e esses conflitos vão crescendo, até que cheguem a um estopim, como eu já falei antes, causando muitas baixas nas organizações e aumento nos processos judiciários caríssimos. Entende-se por conflito a percepção de diferenças incompatíveis, que resultam em interferência ou oposição. Essa definição abrange uma gama ampla de ações, desde atos abertos e violentos até formas sutis de desacordos. Então, Hobbes nos traz isso, essa questão, muitas vezes nós falamos, que há as diferenças incompatíveis, as oposições, por sermos diferentes, temos conflitos e tal. Mas e quando isso se trata de algo que vai ali para partes mais violentas e tais, e os desacordos, e estão diretamente ligados ao que Bauman chama de medos modernos, né? Esses medos modernos aí, eles passam, bem pelo que eu falei antes, na questão dos conflitos, né? Da questão do ser humano estar cada vez mais individualista em si. Os medos modernos, eles iniciaram com a redução do controle do Estado, e com isso as consequências individualistas, assim como os vínculos amigáveis
que haviam dentro de determinada comunidade ou determinada corporação. Se tornaram frágeis ou foram completamente rompidos. Então, Bauman nos traz isso lá em 2009, e isso é que ocasionava, é claro, diversos conflitos nas instituições. Então, essa questão aí, né, muitas vezes do medo de perder isso, do medo de falar aquilo para não ser mal visto, para não ficar em posição, né, de ser atacado e assim por diante, e isso vai fazendo com que as pessoas vão perdendo as suas essências, vão vivendo como máquinas e ficando insatisfeitas, e essas insatisfações criam sim também, né, um burnout, por exemplo, que faz com que a pessoa não se sinta mais parte daquela organização, fica em desacordo aí com a sua vida profissional, fica insatisfeito, e gera conflito, gera prejuízo, não produz mais, às vezes daí é demitido, não fica feliz com a demissão e vai para um processo judicial. Para Bauman, a solidariedade, então, é substituída pela competição, fazendo com que os indivíduos se sintam abandonados de si mesmos e seus recursos. E seus recursos se tornam escassos e inadequados. Então, quando nós fazemos com que a competição quando essa questão da solidariedade seja substituída pela competição, nós temos que ter muito cuidado para que os indivíduos não se sintam abandonados de si mesmos e não tenham esses recursos escassos, que eles possam procurar recursos, que eles possam ir atrás, que eles possam ver. E quem sabe o psicólogo organizacional, ele possa mostrar isso, ele possa ter essa visão do todo. O trabalho da psicologia na mediação de conflito deve ser sempre responder às necessidades da população na condução e resolução de impasses configurados, juridicamente inseridos no contexto dos paradigmas culturais, a partir da afirmação das diferenças individuais e do compartilhamento de necessidades e sentimentos mútuos. Então, a população, ela tem uma necessidade, né? A população organizacional mais ainda, e mediar esses conflitos, onde o psicólogo possa ser esse mediador de conflito, para que possa evitar os casos judiciais, para que possa evitar os estresses, para que possa evitar problemas relacionados à saúde mental ocasionados no seu ambiente laboral, é onde entra essa parte do psicólogo organizacional, que é de suma importância. A Aguirre, em 2015, diz que a mediação é um instrumento mais adequado para lidar com conflitos, pois reduz os custos emocionais e contribui para a prevenção e melhora na qualidade de vida das partes que estão envolvidas no conflito. Aí que eu digo para vocês que eu sou muito dessa questão de mediar, de prevenir, de ter ações que possam prevenir para que não venha a existir, de repente, se existiu o conflito, vamos mediar. Se posso fazer ações para prevenir, para que não exista, vou fazer também. Porque pode ocorrer conflitos em diversas áreas, dentre elas a área organizacional, na família e no ambiente escolar. Nós vivemos em conflitos. Sempre. Nós estamos em um mundo onde nós estamos passando por conflitos diariamente. E a psicologia jurídica? Segundo Silva, a psicologia trouxe uma grande contribuição ao poder judiciário por meio do processo de humanização. Isto não se configura como uma tarefa fácil, pois muitos procuram o sistema judiciário transferindo a responsabilidade sobre seus conflitos emocionais para as figuras dos juízes, né? Então, esse processo aí de humanização que faz-se necessário na psicologia jurídica. Aí vem a parte tão importante que eu falo de se ter um psicólogo jurídico agindo junto a esse sistema aí, né, judicial. Os conflitos organizacionais, então, são um ponto de investigação dentro da psicologia jurídica em geral, pois são colaborações de suma importância, cujos reflexos poderão ser vistos nas áreas da cidadania, violência e direitos humanos. Então, a metodologia, né, que eu trouxe aqui, né, então, eu busquei bastante pesquisas bibliográficas aí nas plataformas, né, no Cielo e tal, porque, né, nós fomos pegos aí meio de surpresa com tudo isso, com relação ao Covid e tal, então muitas vezes as bibliotecas estavam disponíveis, não estavam, compra de livro às vezes chegava, às vezes não, às vezes a gente tinha condição, às vezes não, então, né,
eu fiz bastantes pesquisas bibliográficas também nas plataformas. E ela é de natureza aplicada como abordagem qualitativa exploratória, tendo como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e documental. Vou realizar entrevistas com participantes da área. Então, eu vou pegar, né, 5 profissionais da área da psicologia com especialização, tanto na área jurídica quanto na área organizacional, e vou fazer algumas entrevistas com eles sobre o assunto. Será incluída uma pesquisa para a entrevista posterior àquela que se encaixar no seguinte critério, né? Para aquele que for bacharel em psicologia com CRP ativo. As entrevistas serão realizadas através de aplicativo de webconferência, Teams, Zoom, Google, Meet, aí, e seguem como roteiro pré-definido, né, por mim aí. Eu pré-defini este roteiro para que fosse uma conversa, para que eles pudessem ficar à vontade também diante dessas entrevistas, que eu acho de suma importância isso. Todas as informações coletadas serão catalogadas conforme o desenrolar da pesquisa. Então, o roteiro para minha entrevista de psicólogos jurídicos e organizacionais da região de Caçador. Então, aqui, né, a apresentação da entrevistadora aí, das necessidades de atrelar e agregar conhecimento no projeto, né, vou apresentá-los o porquê dessa entrevista, a importância dessa entrevista para mim, né, agradecê-los pela sua disponibilidade, coletar os dados deles, como o nome, a formação, a área, e algumas perguntas que eu vou direcioná-las. Né, de que maneira é realizado o manejo de funcionários na área de atuação organizacional jurídica na empresa em que ele está inserido. Estatisticamente, temos números muito preocupantes de demissões, absenteísmo e depressão, todos reflexos de algo que não está correto no ambiente laboral, como esses assuntos são tratados no local de trabalho, então vou questioná-los sobre isso. Existe atividade preventiva para os níveis de rotatividade, saúde mental e qualidade de vida, né? Então, se existe, me dê um exemplo, como que são feitos e tal. O conflito, ele pode ser definido como uma percepção de diferenças incompatíveis que resultem em interferência ou oposição e abrange uma gama ampla de ações como atos abertos e violentos ou formas sutis de desacordo. Considerando isso que eu acabei de falar aqui, essa definição de conflito, como que ele poderia explanar para mim os tipos de conflitos existentes na organização atuante no momento e como que seria possível reduzi-los? Existem diversos tipos de mediação de conflitos que servem tanto para o direito quanto para a psicologia. Daí você saberia me dizer quais utilizados pela sua organização? Existe diálogo entre superior e subordinado na mediação de conflitos? Né? O que esse psicólogo jurídico aqui, então aqui, né, até esqueci de falar que aqui é do psicólogo organizacional, aqui do psicólogo jurídico. Algumas situações conflituosas ocorrido dentro da entidade precisou ser resolvidas judicialmente? Se sim, poderia explicar as razões e o cenário do conflito? Em caso de conflitos judiciários, em alguns momentos foi utilizado alguém profissional na área da psicologia jurídica ou da psicologia organizacional? A empresa sabe se beneficiar dos conflitos existentes em prol do crescimento, melhorias de comunicação e bem-estar dos funcionários? Em sua especialização na área... Na verdade, essas perguntas aqui, né, eu fiz meio no geral e tal, acho que podemos aperfeiçoá-las sim, no geral para perguntar, quem sabe para ambos, vamos coletar um pouco, vamos tentar... algumas direcionar para a área jurídica, outras para a área organizacional, porque eu vejo aqui, ó, em sua especialização na área, essa eu posso perguntar para os dois. O que mais lhe chamou a atenção e o que realmente ele preparou para atuação e inserção no mercado? Se teve matérias que envolvessem a resolução, para mim conhecer um pouco sobre o que eles sabem dessa mediação de conflito e por que de estarem nesta área. É realizado o acolhimento necessário aos envolvidos em conflitos? Como é feita a escuta a eles, visto que existe sempre mais de um ponto de vista? Segundo sua opinião, a área jurídica da psicologia ainda precisa melhorar em que aspectos? É possível caracterizar o público que está inserido na organização onde trabalha? Se há predominância de gênero, idade, etc., como isso influencia no desenvolvimento das atividades? Você acredita que no ambiente jurídico e do direito é necessário maior humanização dos profissionais para lidar com o ser humano e sua subjetividade? Como a psicologia pode auxiliar nisso? Então, aqui, esse roteiro de entrevista, né? Então, eu tenho aí 13 perguntas que foram elaboradas, de repente, né, nesse primeiro momento aí, o pensamento é dessa forma. Aqui o cronograma, então, né, do desenvolvimento aí das minhas atividades, se Deus quiser, até março, de repente, então... Meu Deus, eu não mudei o cronograma, professor do céu? Tá em maio ainda aqui? Não, mas tem que tirar esse maio aqui, já não dá, tá, pessoal? Só pode até março, esse maio não pode estar pintado mais. É só até março a defesa da dissertação, né?
aqui as referências que eu utilizei, né? Então, um breve histórico da psicologia jurídica no Brasil e seus campos de atuação, a administração, mudanças e perspectivas, as competências gerais, os princípios e aplicações, fundamentos do comportamento organizacional, psicologia, os métodos de solução de conflito, psicologia jurídica no processo civil brasileiro, confiança e medo na cidade, maravilhoso, mediação em empresas familiares, psicologia jurídica no processo civil brasileiro. Muito obrigada, eu fico à disposição de vocês. Ok, obrigado, Josiane, pela apresentação. 32 minutos. Então, passamos imediatamente às considerações, então, dos membros da banca. Inicialmente, então, convido o professor Feliciano, né, nosso membro titular externo, né, membro do PPG, né, de Direito, da FURB, de Blumenau. Então, já de antemão agradeço, né, a sua leitura do projeto e as suas considerações, e lhe passo, então, a palavra para a sua fala. Ok, obrigado. Inicialmente, quero cumprimentar o Dr. Joel Adorabade, né, pelo honroso convite, né, já tenho participado em outras oportunidades, de outras bancas também, né, junto ao mestrado em Desenvolvimento de Sociedade da Uniarp. De igual forma, também cumprimento a doutora Delcy Machado, né, é uma honra estar participando dessa banca, com esse seleto aí, rol de professores desta conceituada instituição. E, claro, né, um cumprimento especial à mestranda Josiele Varela, né, já antecipo, né, parabenizando por sua brilhante exposição, né, do teu projeto de pesquisa, e também, né, um cumprimento a todos os presentes, né, mesmo nesse momento de pandemia, que temos aí a oportunidade dessas defesas de forma virtual, mas trata-se, né, de uma defesa pública, né, de qualificação de um projeto de pesquisa, né, visando a dissertação de um mestrado acadêmico, e é importante, né, que a gente consiga oportunizar a participação desse público também, né, então a todos eles presentes, né, meus cumprimentos também. Josiele, eu li atentamente seu projeto, né, que eu já estou aqui na universidade há 25 anos, né, aqui na FURB, sou professor de processo civil, né, desde longa data, e, claro, sou advogado, então aí tive uma formação tradicional, penso que meus colegas também, né, principalmente da minha área, que é a área jurídica, né, e não faz muito tempo que a gente se depara, né, na vida profissional e depois na academia, né, com os novos direitos, né, e principalmente que o direito ele não consegue mais ser fechado em si mesmo, né. É importante que o direito ele tenha que ser visto numa nova perspectiva de romper o monopólio da jurisdição, no caso, o poder judiciário. E não apenas de aplicar, né, de dizer qual o direito, né, ao caso concreto, né. E a gente sabe todos a crise que nós vivemos hoje em relação ao poder judiciário, a morosidade que nós temos em dar uma resposta adequada, né, aos problemas jurídicos, né, e claro que há um impacto em várias outras áreas, desde a política, desde a economia, né, nas relações sociais, né, e o direito ele tem que ser analisado hoje nessa perspectiva multidisciplinar. Por isso que o teu trabalho é muito interessante, quando ele traz essa contribuição, né, da psicologia jurídica, né, na mediação como uma forma de resoluções de conflito, né. No curso de Direito, atualmente eu estou na direção do Centro de Ciências Jurídicas, e estamos aí estudando uma nova grade curricular, mas a gente já tem já a longa data a disciplina de psicologia, no caso judiciária, né, como uma disciplina obrigatória. Sempre entendeu, né, na formação deste profissional, que ele tenha, né, essa qualificação também, né. Claro que é muito pouco ainda, né, principalmente se a gente deparar, né, que os problemas cada vez maiores, desafios cada vez maiores, e o direito não consegue, né, acompanhar a complexidade da sociedade, né. Então, parabéns pela escolha, né, do teu tema, né, o desafio que tu traz, né, já percebi pela tua pesquisa que tu fez para embasar o teu projeto,
mas o diferencial que eu vejo, principalmente, é a pesquisa empírica, né? É a forma que tu pretendes abordar essa temática, mas não apenas com uma pesquisa bibliográfica, mas também entrevistando profissionais para que você possa realmente, e a tua fala, na tua visão, tu usou várias vezes a palavra, né? A prevenção, né? Ou seja, buscar tratar do conflito do que apenas, né, ter como a última alternativa, né, a resolução, né, do conflito. E realmente, né, o Conselho Nacional de Justiça, já desde 2010, e aí eu senti um pouquinho falta dessa fundamentação do teu trabalho, viu, Josiele? Quero deixar bem claro que aqui são algumas contribuições, né, dessa leitura atenta, acho que essa é a nossa visão também, né, do membro externo aqui, né, porque me interessa, eu sou professor também de meios adequados de resoluções de conflito, tanto na graduação quanto no mestrado em Direito, né, e se fala muito em meios alternativos, mas a gente percebe uma dificuldade, né, de colocar isso na prática, né, por vários problemas, né, um deles é a resistência que nós mesmos, como profissionais da nossa área, a gente tem, né, em relação a buscar, né, outros meios, ao invés de já provocar o Poder Judiciário. Então, o CNJ, em 2010, através da resolução 125, né, trata, né, de uma política pública judiciária, né, de tratamento, né, e resoluções de conflitos, né, de resoluções de disputas. Com base nessa política do CNJ, é que há um estímulo, né, para a conciliação, né, inicialmente, mas também, e aí eu foco aqui no teu trabalho, a mediação, seja ela judicial ou até mesmo, né, a mediação extrajudicial, e que serviu de parâmetro também, né, para o novo Código de Processo Civil, que não é mais novo, ele foi aprovado, e tu cita isso no teu trabalho também, em 2015, né, quando ele traz no artigo 3º do CPC uma ampliação, né, do acesso à justiça, né, para além do Poder Judiciário. E aí, no artigo 3º, ele vai estimular a arbitragem, vai estimular soluções consensuais, né? E olha que interessante, não apenas na fase judicial, mas também para processual, né? E aí, estimulando Defensoria Pública, Ministério Público, as instituições de ensino, né? Que na sua grade curricular também, né? Mude a concepção da cultura do litígio, né, para uma outra perspectiva que é uma solução consensual ou até mesmo, né, buscando outros meios adequados de tratamento e resoluções desse conflito, né. É, eu fiz algumas anotações assim no teu projeto e lendo a tua introdução, né, quando tu acaba delimitando que você vai buscar o auxílio da área da psicologia, né, para problematizar essa questão dos conflitos, e tu trata isso que o campo de estudo seria as organizações. E aí eu fiquei refletindo, claro que depois daí lendo, né, mais adiante todo o teu projeto, eu tive uma compreensão. Mas me parece que como já na introdução, né, tu traz conceito do conflito, né, da psicologia jurídica, eu senti um pouquinho de falta, tá, na tua introdução, de tu trabalhar a questão de um conceito de organizações, porque eu fiquei na dúvida, bom, tu queres trabalhar na questão da psicologia organizacional, né, e até na tua fala hoje, na apresentação, tu usasse o termo psicólogo organizacional, ou tratar o conflito, né, no sentido de organização como entidade, certo? E aí, por isso que eu fiquei nessa dúvida, né, nesse referencial da tua introdução, né? Também, tu salienta que, para tratar desses conflitos organizacionais, né, é importante a negociação e a mediação, né? E aí tu cita ali o Carvajal, né, de 2006, que traz o conceito de negociação e também logo depois um conceito de mediação. Me parece apenas, porque a negociação é uma negociação direta entre as partes, você não tem a intervenção de um terceiro. Na verdade, é um instituto que foi importado da Common Law, principalmente dos Estados Unidos, né? Onde ela é
aplicado, né, previamente, antes de provocar o próprio Estado, né, a negociação, inclusive até para a própria coleta de provas. Já a mediação, ela pode ser também extrajudicial, judicial, mas, e aí tu deixa isso claro na tua introdução, que ela é uma ação, o mediador ele vem para facilitar a comunicação, facilitar o diálogo, né? Ele vai construir, né, alternativas, né, visando o tratamento e resoluções de conflito, mas só que esse autor, ele diz que ele vai, o mediador, propor opções adequadas. E aí nós temos um problema, porque é importante aí diferenciar o Instituto da Conciliação e da Mediação. E aí eu trago uma sugestão de uma obra do Pedro Petrônio Calmon, que trata dos fundamentos da mediação e da conciliação, em que pese que tu deixa muito claro isso, né, na problematização do teu objetivo, que você não vai fazer abordagem da conciliação, e sim da mediação, mas eu penso que seria prudente aqui, né, você distinguir os dois institutos, né, e aí deixar bem claro que a tua opção seria a mediação. Por quê? O mediador, ele traz o empoderamento das partes, né? As partes é que deverão, né, tomar uma decisão sobre qual seria a forma mais adequada para, né, a composição, para o tratamento ou para a resolução daquele problema. Então, o mediador ele não vai apresentar opções, diferentemente do conciliador. O conciliador ele já é proativo, né? Então, ele poderá construir opções, né, alternativas, né, de acordo com as partes. Por isso que eu acho importante a atuação, principalmente do psicólogo aqui na mediação, porque ele tem que se aprofundar nas causas do problema, nas causas do conflito. Enquanto que o conciliador, né, ele faz uma análise mais superficial do problema. Então, por isso que sempre há um indicativo que para a conciliação são aqueles conflitos na área patrimonial, né? Enquanto que na mediação o indicativo seriam, né, naqueles casos, naqueles problemas, né, onde há um conflito interpessoal, intersubjetivo, né? Tanto que recomenda-se que quando há o envolvimento anterior entre as pessoas, né, ou até uma relação de parentesco, né, o ideal seria utilizar a mediação e não a conciliação, né. E logo adiante, ali na tua introdução, tu destaca 2 princípios, né, que são relevantes para a negociação e também na mediação. Me parece que é o mesmo autor, né, que tu trabalhas aqui do Carvajal, né, de 2006. Esses 2 princípios que tu cita seria separar as pessoas dos problemas e concentrar-se nos interesses e não nas posições. Na verdade, quando a gente trabalha importando, né, esse modelo da negociação, e aí eu cito uma outra da obra, né, que eu recomendo para a tua pesquisa, que é do Roger Fischer, e tem mais 2 autores, que é Como Chegar ao Sim, né? Que, na verdade, é o projeto de negociação de Harvard, que ele se pauta em 4 princípios, e não esses 2 apenas, né? Então, o primeiro princípio é esse, separar as pessoas do problema. O segundo princípio, realmente, que tu cita aqui na tua introdução, é concentrar-se nos interesses e não nas posições, mas há mais 2 que me pareceu que esse autor aqui, né, não aborda, e é importante para o teu trabalho, que seria, né, que mais 2 princípios, que é a criação de uma variedade de possibilidades antes de uma decisão padrão, e que a solução consensual, né, construída pelas pessoas, pelas partes interessadas, né, resulte num objetivo final que traga, né, um resultado sensato. Então, são 4, na verdade, princípios, né, ao invés desses 2 aqui que me pareceu que esse autor, né, limitou. Ele deve ter se baseado nesse autor aqui, eu não conheço, né, esse autor que tu citasse, mas como ele citou 2 primeiros, mas são os 2 princípios que a gente chama, né, são os elementos básicos da negociação de Harvard. Então, eu te sugiro que você, né, na tua pesquisa depois, na dissertação, né, que tu não tenhas essa limitação apenas do Carvajal, mas que tu possa também ampliar, né, nesses 4 elementos, nesses 4 princípios, né, do projeto de negociação de Harvard, né, que vai trazer uma base para a mediação, tá?
né, que é essa obra de como chegar ao sim. Em relação ao problema, eu li atentamente, eu percebi que tu consegue delimitar com muita clareza, né, aqui a tua problemática, mas não sei se é uma metodologia utilizada pela tua instituição de ensino, né, e aí tu finaliza com a problemática. Mas me pareceu que antes de tu adentrar na problemática, tu traz várias hipóteses, que são respostas provisórias, né, a esse teu problema, né, e aí depois eu queria te ouvir um pouquinho, né. Então, assim, tem um momento que você fala discutir a importância da psicologia jurídica, ver como a função dos psicólogos no âmbito da justiça, auxiliando em questões relativas à saúde mental dos envolvidos em um processo. Não seria importante, como tu vai fazer a entrevista, né, não apenas discutir a importância da psicologia, mas principalmente qual é a contribuição, né, que a psicologia jurídica ou até mesmo a judiciária, né, certo? Seria relevante para a mediação na forma de tratamento ou de resoluções de conflito, né? Uma sugestão aqui, na verdade, é uma reflexão que na leitura me chamou a atenção, tá? E aí, se fosse por uma escolha, né, de metodologia, eu não terminaria com problemática. Eu contextualizei, como você falou, mas eu trabalharia com esse problema e depois eu traria pelo menos algumas hipóteses que tu trabalha antes, né, que são respostas provisórias a esse teu problema, né? Mas, assim, eu confesso que quando tu trabalhas assim no problema, que fatores caracterizam a atuação profissional do campo da psicologia jurídica, no que se refere à mediação de conflitos em ambientes laborais no meio oeste catarinense? E aí eu fiquei na dúvida, tá, mas será que você pretende fazer uma abordagem extrajudicial no sentido da prevenção do conflito, que antes ali tu fala do processo, né, do processo, ou também seria na fase judicial? Eu fiquei com essa dúvida, né? Talvez, se tu pudesse complementar, né, e não sei se quais os fatores, né, ou seja, quais tipos de conflitos, né, se recomenda a atuação do profissional da psicologia na resolução do problema, né, principalmente utilizando, porque a mediação, na verdade, ela é uma técnica, ela é um meio, ela é um instrumento, né, à disposição para a resolução ou tratamento desse conflito, né, e ou se quer identificar os fatores, né, mas pelo menos deixar claro aqui na tua problemática que seria na área extrajudicial, né, uma sugestão aqui, né. E aí eu percebo que teu objetivo geral, tu praticamente tu repete, né, o teu problema, né. E aí eu pensei, eu vou ler o objetivo para ver se ela consegue explicar um pouco melhor essa problemática, né. E aí tu repetiu ali, descreveu os fatores, e eu pensei, mas como é que você vai chegar a essa abordagem dos fatores? Não seria verificar quais são as contribuições ou as vantagens da atuação, né, do psicólogo jurídico, né, na mediação de conflitos? Não sei, né? E aí, eu não sei se eu vou mapeando e você já vai respondendo, esqueci de perguntar hoje, Joel, ou a gente deixa tudo para o final também, né? Não sei se a Josiele está anotando. Não temos um padrão rígido, né? Então, Não? como vocês acharem melhor, né? Tô anotando. Se ao final... Ah, ok. Está anotando, Josiele? Com qualquer coisa, também estou aqui à disposição para a gente poder, como eu falei, para contribuição, né? Ok? Nos teus objetivos específicos, muito interessante, né? Quando tu coloca ali, né, estudar os comportamentos complexos, né, que pode ocorrer num ambiente laboral. Aí, nos teus objetivos, eu entendi que seria extrajudicial, né? Porque tu fala realmente da gestão, né, no ambiente laboral. É por isso que daí eu sugiro que na problemática, né, tu faça essa delimitação, né? E também analisar os motivos desencadeadores de conflitos, né? Será que não seria o inverso, né? Ou seja, primeiro nós teríamos que identificar quais são as causas, quais são os motivos que desencadeiam esse conflito na organização, para depois estudar esse comportamento. Não seria a questão da gente inverter, né, esses objetivos, né?
É uma sugestão também, né? Então, me pareceu assim, como tu trabalha com pesquisa empírica, e as perguntas que tu faz, né? O ideal seria, então, identificar, né? Quais são as causas, né? Quais são os motivos que desencadeiam esses conflitos nas organizações, primeiramente. Aí tu identifica, você faz uma análise, né, e o estudo. E aí vai aprimorar esse conhecimento, né? Eu só fiquei nessa dúvida, se não seria apenas a situação. E por que eu estou trabalhando isso, né? Aliás, eu destaco isso para você, Josiele. Porque na estrutura do teu trabalho, da dissertação, geralmente para cada... Não é uma regra, né? Mas sempre se busca que você possa contemplar os objetivos específicos, né? Na estrutura dos capítulos, né? Então, talvez isso acaba sendo lá um fator determinante para a estrutura do teu trabalho, né? Ok? E eu senti falta aqui de um objetivo específico, como tu estás trabalhando, né, a contribuição da psicologia jurídica, né, na mediação de conflitos, então me pareceu que faltou aqui, né, você acrescentar um objetivo, né, para a mediação, né, ou seja, como a prática da mediação, né, como um meio adequado de resolução do conflito, né, ok? A justificativa me chamou a atenção, o teu interesse, né? E eu vejo que da minha fala inicial é importante. Hoje o direito ele não consegue se fechar mais em si mesmo, né? Porque se busca hoje não apenas a aplicação, e sim a concretização desse direito. Inclusive, nós temos uma experiência aqui em Blumenau, né? Não sei se já ouvido falar, da doutora Quitéria Vieira Tamanini Pérez, ela é juíza da primeira vara civil, e ela é coordenadora do Sejusc aqui em Blumenau, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, né? E eu também coordeno a escola da magistratura do Estado de Santa Catarina México, juntamente com a doutora Quitéria. E ela é uma das entusiastas, né, dos meios adequados. E aí, principalmente, a conciliação e a mediação, muito forte na mediação, né? Trabalho também com a questão da constelação familiar, mas ela tinha uma dificuldade muito grande na concretização do direito, não tanto de resolver, mas principalmente de tratar o problema, identificar essas causas, essas origens desse problema, ou até mesmo para que as pessoas, né, evitassem, né, o poder judiciário, né, porque é possível também que o Estado tenha, né, e ele deve ter essa prerrogativa, né, de que a sociedade possa, né, ter esta alternativa diante de judicializar, né, ter profissionais à sua disposição para tratar, para resolver, para auxiliar as partes, né, no problema. E foi um desafio tão grande a implantação do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos aqui em Blumenau, que ela resolveu fazer psicologia. Então, José, ele nunca é tarde, viu? Né? Você fala que queria fazer o direito, né? Claro que não é uma questão de querer mudar de atividade profissional. Então, hoje a doutora Quitéria está na 5ª fase do curso de psicologia aqui na FURB, veja bem, né? Porque ela quer compreender, né? E aí é importante ter essa base, institutos da área profissional, para que ela possa aplicar isso na sua atividade profissional, né, na condição de magistrada. E ali, né, principalmente no Sejusc, que visa uma descentralização. Claro, tem também na fase judicial, mas ela quer buscar isso na questão da descentralização, né, para romper com essa cultura do litígio, né. E hoje no direito, né, nós que somos a gente também tem profissionais, né, de várias áreas que fazem direito, mas para buscar uma formação complementar na sua área, né? Que eu acho que é importante. E seria bom que nós também, da área jurídica, que a gente estivesse aberto, né, a outras áreas também, né, para tentar ser um melhor profissional naquilo que nós viéssemos a escolher, né, em relação a isso. Então, e acho que o teu trabalho traz, né, essa preocupação, essa responsabilidade, né, na formação de um profissional. Não só apenas utilizando a psicologia jurídica, mas também ao todo o sistema de justiça, que possa contribuir, né, no meio adequado de resoluções de conflito, né. Por isso que tu até cita alguns autores, né, a contribuição que a psicologia trouxe, né, ao poder judiciário, no sentido de humanização da justiça, que é o que nos falta realmente, né.
Fala-se muito, né, no princípio da dignidade da pessoa humana, que é um preceito constitucional, né, nada de processo civil, né, ali que vai decorrer todos os demais princípios, né, no caso do acesso à justiça, devido ao processo legal, priorizando essa dignidade, mas como que a gente consegue concretizar isso? Esse é o nosso maior desafio. E aí eu não vejo essa alternativa de buscar outras áreas, né, para trazer essa humanização também, tá? Eu sugiro também, quando tu trata lá na questão do marco teórico, tu trabalha nos modelos de mediação, né? E aí tu cita o Franco Conforti, que trabalha com 7 modelos de mediação, né? Um deles, inclusive, é esse de problemas de Harvard, que eu havia mencionado ali, do projeto de negociação de Harvard. Aqui, eu sugiro, tu até cita essa obra, mas é uma obra de 2008. Tem uma obra, a gente sabe, como muito bem colocasse hoje, o problema da pandemia, do acesso, da dificuldade que nós temos do acesso hoje, né? A gente se limita a essas plataformas virtuais, que tem um material muito bom, que inclusive tu sustenta isso no teu trabalho, né? Mas se for possível, tem uma obra mais atualizada, do Carlos Eduardo de Vasconcelos, que tu cita, tá, quando tu define a mediação no teu trabalho, mas é uma obra de 2018, que ele trabalha, e ele é interessante, ele trabalha no conceito das espirais do conflito, para você compreender, e ele trabalha, né, na mediação como uma prática restaurativa. Ele vai um pouquinho além, né? E aí eu cito essa obra que é de mediação de conflitos e práticas restaurativas, né? Que é pela editora GEM, tá? Aliás, pelo Rio de Janeiro, pela editora Forense, São Paulo, pela editora Método, né? Que é uma obra, né? Não sei se consegue verificar aqui, né? Que realmente é uma obra que eu acho que se pudesse, né? Consultar, tá? Seria, acho que para o teu trabalho, uma obra bem interessante, né? E também, quando tu trabalhas com a questão do Cita ali Brasil 2014, tu trabalha com a mediação como método de resolução de disputas. Na verdade, quando cita Brasil 2014, tu está trabalhando com o Manual de Mediação Judicial do CNJ. Então, que se dá pautado nessa resolução que eu havia citado no início, 2010, né? Resolução 125 de 2010 do CNJ, que tu vai extrair muito material não apenas, tá, com aporte teórico, mas também como pesquisa empírica, para que tu possa sustentar aqui também não no teu projeto, mas depois com a tua dissertação, né, de mestrado, tá? E mais adiante, quando tu trabalha, tu vai trazer, assim, algumas situações de conflito no âmbito da área organizacional, família e no ambiente escolar. Eu confesso que eu não entendi por que tu trouxesse aqui, né, na tua proposta, tá, de projeto, e tu discorre, assim, o conflito na área familiar, e aí tu cita a questão da alienação parental, porque se tu vai trabalhar na questão organizacional, eu não sei qual o impacto que isso teria, né? A não ser que tu queira trabalhar a psicologia jurídica, porque o teu título ele é amplo, tu acaba delimitando na problematização no teu objetivo geral, né? Mas o título, tu falas, né? A contribuições da psicologia jurídica na mediação de conflito. Ele está amplo o título. Daí tu realmente poderia trabalhar na área organizacional, familiar, escolar, entre outras áreas também. Judicial, extrajudicial pelo teu título, né? Mas me parece que na problematização não, tu fez uma opção na área organizacional. Assim, os teus objetivos e as perguntas, né, que tu vai utilizar na pesquisa empírica seria na área organizacional, né? Então, achei interessante quando tu trabalha na questão das organizações e também até no ambiente escolar, que não deixa de ser uma organização também. Mas eu não entendi o porquê essa abordagem na área de família, que é, em que pese, que esta é uma das principais áreas, você pode falar melhor do que eu, né, sendo psicóloga, né, que inclusive na área judicial, né, era importante que nós tivéssemos a participação do psicólogo como mediador, ou como comediador, e não apenas utilizando o psicólogo no sentido de uma perícia, de um laudo, né, que a gente acaba muitas vezes se valendo aí, né, para compreender essa questão da alienação parental, enfim. Porque aqui o foco, me parece, é que é a prevenção,
né, e não apenas essa abordagem na área judicial. Né? É porque depois, é que dali, quando tu trabalha na área familiar, tu cita o setor técnico da psicologia dos foros, e aí me pareceu que tu cita ali dados sobre violência doméstica, e aí eu não entendi um pouco. Claro que a gente sabe que tem reflexo nas organizações, sim. Talvez seria, mas daí teria que amarrar isso, né? E aí tu cita um quadro ali do mapa da violência de 2012, que ele é desatualizado, né? Eu sugiro tu fazer, existe um mapa, tá? Que não é um mapa, é o Atlas da Violência, ele foi publicado em 2020, ele tem acesso aí por forma virtual, e ele é um trabalho importante que foi realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E é interessante que tu tens um mapa da violência em várias áreas, né? Uma delas seria em relação às violência doméstica, né? Mas para o teu trabalho, tu podes importar dados estatísticos lá atualizados, tá? Desse Atlas da Violência de 2020, que vai te dar um suporte, né, em termos para a tua pesquisa empírica. E aí eu sugiro você consultar esse Atlas, tá? É Atlas da Violência 2020. Ele foi publicado agora recente, tá? Uma sugestão também, né? Desculpa, doutor, eu fiz algumas anotações, estou pegando teu projeto, né? Para que a gente possa avaliar. E aí tu finalizas, né, no teu marco teórico, antes de entrar, especialmente no item 2.2, atuação do psicólogo jurídico no campo da resolução apropriada de disputas, né? Etc. Brasil 2016. Na verdade, o que aconteceu? Em 2016, isso é um dado também do Conselho Nacional de Justiça, tá? Houve uma atualização da Resolução 125 de 2010, através da emenda 2, que foi em 2016. Então, o que acontece? Esta emenda 2 do CNJ, ele amplia essa resolução apropriada de disputas, que a gente chama RADS, né? Para criar um cadastro nacional de mediadores e conciliadores judiciais, né? E aí incluindo não apenas profissionais do direito, mas como de outras áreas. E aí vem a questão da psicologia, serviço social, aliás, em qualquer outra, né, atividade profissional, que a gente pode ter a figura, né, do mediador ou do comediador, ou até mesmo do conciliador. E também por esta emenda 2, né, em 2016, criou-se também, né, a mediação que a gente chama digital. Ainda mais agora em pandemia, né, ela tomou muita força, né, o impacto da tecnologia, né, não apenas no judiciário, mas também, né, nesses meios adequados aí, de forma extrajudicial, né. Tem um surgido aqui no finalzinho lá do último parágrafo do item 2.2, né, que tu faça essa complementação, tá, realmente quando se dá 2016 do Brasil, né, seria essa atualização, né, do CNJ, essa resolução, né, incluindo esse cadastro nacional. E aí a importância, né, do profissional, no caso do psicólogo, né, também, né, seja ela atuação judicial ou extrajudicial como meio, né, de resoluções de conflito, né. No CPC, tu cita aqui o Barroso, né, o ministro Barroso, quando tu trabalha com a mediação na área jurídica, e aí tu cita o Código de Processo Civil, né, valorizando a jurisprudência. E a importância dessa união do direito com a psicologia ou vice-versa, né. Como cita o Código de Processo Civil aqui, talvez aqui é que a gente deveria incluir a diferença do conciliador para o mediador. O próprio artigo, claro que você não é da área jurídica, né, mas como tu traz essa informação jurídica no teu trabalho, e a importância, né, dessa sinergia do direito com a psicologia, eu apenas, a título ilustrativo, né, eu faria abordagem, o artigo 166 do CPC, onde o parágrafo 2º, ele traz atuação do conciliador, e o parágrafo 3º, tá, do artigo 166, ele traz a atuação do mediador. Ele distingue, na verdade, né, o caso, né, que você vai dar um indicativo para a conciliação,
ou para, né, a mediação. E eu vejo, assim, que um dos motes do teu trabalho, que acho que é importante, né, fazer uma abordagem da importância do profissional, né, o psicólogo, somente aqui da mediação de conflitos, é a confidencialidade. Porque a gente sabe hoje a maior dificuldade que a gente tem, né, nos acordos feitos pela conciliação, que por mais que o conciliador ele é proativo, mas como o processo é público e não há essa confidencialidade mesmo de forma extrajudicial, a não ser que as partes assim o requerem, né? Mas na mediação não. Né? O próprio legislador, no Código de Processo Civil, o parágrafo 1º do artigo 166, ele diz que a confidencialidade, né, ela se estende a todas as informações que serão produzidas no curso do procedimento da mediação judicial. Né? Penso eu, já a própria atuação do profissional, no caso do psicólogo, é uma relação de confiança, correto? Agora, muito maior, né, esse psicólogo terá uma liberdade na atuação concreta na mediação, quando todo o procedimento também, né, ele está submetido à confidencialidade. Um ponto que tu poderias destacar também no teu trabalho. Isso entrou em vigor em 2015, mas tu não cita qual é a lei. Né, e é importante, né, que tu destaque aqui, né, tu traz um projeto né, da lei da mediação que ocorreu em 98, na verdade ele foi suspenso em 2002, né, ele foi retomado em 2010, né, com a comissão de estudos do novo CPC, e também com essa resolução do CNJ. Mas o que culminou, na verdade, né, um marco regulatório no Brasil sobre a mediação foi depois da vigência do Código de Processo Civil em 2015. Né? E então, assim, que estimulou, incentivou na mediação, na forma de ampliação do acesso à justiça, mas em dezembro de 2015, né, foi promulgado, que é a Lei 13.140/2015. Então, tu destaca, né, a lei da mediação, eu só sugiro tu, né, incluires qual seria essa lei, tá? Que é a Lei 13.140, né, de 2015. E, claro, depois falando sobre sociedade contemporânea, né, para nós, com muita propriedade, viu, o Josiele, né, a abordagem que tu faz do Bauman, né, em relação à modernidade líquida, né? Essa obra eu não conheço, que tu cita no teu trabalho, né, que é a obra sobre confiança e medo na cidade. É uma obra que me despertou uma curiosidade para eu ler também. Eu conheço outras, né, que é a de modernidade líquida, que eu sugiro talvez, né, que tu cita o termo modernidade líquida citando essa obra Confiança e Medo, né, talvez buscar a fonte, né, que é a obra principal dele, Modernidade Líquida, né, mas essa é uma obra que me despertou, né, interesse, né, e curiosidade, Confiança e Medo. E tem uma outra da obra, que tu acabas falando ali também, do próprio Bauman, e é uma obra recente, que ela foi atualizada agora, que é globalização, as consequências humanas, porque tu fala do impacto da tecnologia, né, as consequências, né, que geram isso, né, nas escolhas que todos nós fazemos, né. Então essa é uma obra que ela foi publicada recentemente, né, atualizadíssima, agora em 2021, tá? Que eu também sugiro, né, se puderes consultar. É uma obra que está até na promoção da Amazon, até comprei agora, chegou essa semana. Eu tinha a edição anterior, né, mas ela foi atualizada, essa obra aqui, né, que eu também recomendo, tá? E é importante, né, quando tu fala da modernidade líquida, é que eu vou sugerir uma outra obra que eu utilizei na minha tese. A minha tese, doutorado, eu escrevi sobre análise econômica da arbitragem. Então, eu sou um dos entusiastas, né? E eu estudei o Lipovetsky, você fala também da sociedade de risco, né, do Becker também, que eu achei bem interessante, mas talvez seria interessante você buscar a fonte, né? Mas é os tempos hipermodernos, eu não sei se você conhece essa obra aqui do Lipovetsky, né? Ele trabalha com a hipermodernidade, né? Então, ou seja, ele trabalha com a pós-modernidade. E como tu trabalha a questão do Bauman, que tu cita lá a questão
do individualismo, né? A questão de buscar a própria o consumo, né? Satisfazer o indivíduo. Esse autor ele vai um pouquinho além depois. Então é interessante tu trazer essa do Bauman, né? Mas depois trazer o conceito de hipermodernidade, né? Ou seja, que é uma sociedade de hiperconsumo. Então, ou seja, o que busca, né, é trazer a responsabilidade do indivíduo, né, dentro dessa sociedade de hiperconsumo. E aí eu acho que tem tudo a ver, né, nessa perspectiva, né, do profissional para entender as causas, né, e chamar essa responsabilidade, ele destaca assim, que é a pedra angular dos futuros de nossas democracias, né? Mas é sugestão também, quero deixar bem claro, né? Que você trabalha que excelente, né? Mas talvez tu trabalhou do Beck, tu fala da sociedade de risco, né? Tu fala da questão da competição, né? Da supervalorização que há, né? Do indivíduo, né? E aí tu fecharia, né, com essa sociedade hipermoderna, né? Também aqui que é a questão, né, que ele trabalha na perspectiva, mas quando fala da liberdade de escolha, o Lipovetsky, ele vai trazer uma ideia assim, a angústia que o homem tem na sociedade moderna por escolhas que ele faz. Então, por isso que seria um avanço, né, que vai interferir no comportamento social. Né? E aí, por isso que eu acabo citando, né, e recomendando esse autor. E deixa eu ver o que mais, assim. Porque quando fala da sociedade de risco, fala do Becker, mas o Becker sendo citado pelo Bauman, né? E ele tem a obra, né, dele que fala sobre sociedade de risco, né? Mas enfim, está muito bem contextualizado aqui no teu trabalho, viu, o Josiele, né? E agora uma dúvida que eu tenho em relação à metodologia, né? Quando tu trabalhas aqui os sujeitos da pesquisa, né? Muito importante, né? A gente está carecendo de trabalhos, de bons trabalhos, né? Como eu falei inicialmente, né? Que tem essa preocupação, né? De ver na prática a atuação do profissional. E acho que aqui, quando tu delimita uma entrevista de 5 profissionais da área da psicologia, né? Eu não sei, porque assim, na FURB, quando se faz entrevistas, né? Com seres humanos, você tem que submeter o teu projeto de pesquisa a uma análise prévia por um comitê de ética de pesquisa. Eu não sei, e aí tem também depois, o encaminhamento, isso é a Plataforma Brasil, né? Como não tem nenhuma informação, eu não sei se a universidade, né, a Uniarp, né, exige isso ou não. Então, eu só me chamou a atenção, se eu fiz uma manutenção aqui, para, na verdade, perguntar, né? Questionar se eu não, como tu vai trabalhar com pesquisa empírica, você vai realizar uma entrevista, né? Claro que a finalidade, a gente sabe que muitas vezes é para forma, mas o principal é proteger a integridade, né, e a dignidade das pessoas entrevistadas, né, em relação a passar por um comitê de ética. Mas é um questionamento apenas por curiosidade minha, tá? Como não, em nenhum momento tem informação aqui no teu trabalho, eu só anotei para perguntar, né? Ok? E eu também, uma outra curiosidade, né, do teu cronograma, ok, é que no nosso projeto que a gente tem, além do cronograma, tem que vir previamente uma estrutura que a pessoa pretende seu trabalho, pautando-se nos objetivos específicos, né? E nesse aqui eu não vi a estrutura, eu não sei se é um modelo que é utilizado também, né, da Uniarp em relação à estrutura, ou não há necessidade, né? Depois disso é trabalhado na própria dissertação. Isso eu fiquei na dúvida, tá? E nas referências, eu tive um pouco de dificuldade, assim, eu fui analisando obras por obras, né, alguns me chamam a atenção, mas eu vi que tu repete muitas obras, né? Elas não têm ordem alfabética, né? Então isso me trouxe uma certa dificuldade, tá? Então, o ideal é tu colocar em ordem alfabética, né, dentro das normas da BNT, tá? E o que está repetido você excluir, né? Uma sugestão minha também. Bom, sim, são alguns pontos que eu anotei aqui, para deixar bem claro que são contribuições, né? Não estou aqui como advogado, o trabalho é excelente, a proposta é excelente, parabenizo pela tua exposição oral.
Foi muito prazeroso, viu, Josiele, né, de fazer a leitura do teu projeto de pesquisa, né? Na verdade, o que eu estou apontando são dúvidas que vão surgindo da leitura, né? E alguma coisa que eu possa aí estar contribuindo de certa forma, né? Mas é um projeto, é um trabalho de pesquisa muito importante, não só da sua atividade profissional, viu, Josiele, né? Da tua área, né? Você é psicóloga, mas para a nossa área, né? Do direito, né? Ele é um trabalho relevante, né? Que eu penso que futuramente tem que ser publicado, tem que ser socializado, tem que ser estimulado a qualquer profissional que venha trabalhar com a mediação, né? A Obrigado, psicologia, eu professor. vejo que ela é fundamental, ok? Eu anotei todas as suas sugestões. Claro que o professor está gravando, porque em umas horas eu já me perdi. Já fiquei meio tonta aqui, mas eu vou assistir todas as gravações. E agradeço aí, né? As suas contribuições foram de grande valia. E pode deixar que vou segui-las aí à risca, sim, tá? E claro, ali com relação ao cronograma, é o que nos é passado, nós seguimos ali, mas também podemos ver para a questão, né, até de uma mudança de repente, tá? Muito obrigado, tá? Vou deixar o professor Adelso falar ali, né? Obrigado. Eu agradeço, Desculpa, né, pelo, acho que professor? tomei o tempo, né? Desculpa. Devolvo a Não, palavra. sim. E parabéns ao seu orientador também, viu? Pela temática. Devolvo a palavra. Obrigado, professor Feliciano. De fato, não temos esse modelo de apresentação de uma estrutura, né, da dissertação, né? Então, Ok. não é previsto no nosso cronograma, né? É desenvolvido depois na própria dissertação. Uhum. Eu só Ok. perguntei, é que o nosso ajuda um pouco o aluno também, né? Quando ele tem uma previamente, assim, uma base, né? Só por isso que eu acabei questionando. Obrigado. Ok. Professor Adelson? Eu até fiquei, porque eu soube que a Josiele tinha passado no curso de Direito, mas por ter pouca idade não tinha conseguido se matricular, foi isso que me falaram. Mas, enfim, agora ela está dando outra explicação. Enfim, depois nós vamos apurar isso. Quero cumprimentar o professor Feliciano, brilhante professor, com um excelente renome. Fico muito honrado de participar dessa banca com o senhor, professor. E, finalmente, quero cumprimentar o professor Joel e o professor Feliciano. Assim como o Bauman está para a Europa, o professor Joel está para nós da Uniarp, ele é o nosso Bauman. Então, esse é o nosso orientador, digamos assim, intelectual. E a minha posição aqui é a mais cômoda de todas. Só faço minhas as palavras do professor Feliciano, que sempre o convidado destrinça, e o segundo não precisa, no caso do professor Feliciano, não precisam, eu tinha uma série de anotações, mas já foram incorporados pelo professor Feliciano, então só sugiro que a Josiele incorpore todas as sugestões do professor Feliciano, que sairá uma excelente, e a Josiele é uma excelente aluna, eu conheço, terá plenas condições de fazer. Então, as minhas palavras são a sugestão de que incorpore o relator e a Josiane incorporem as sugestões do professor Feliciano, e nós teremos uma excelente dissertação, e tenho certeza que participamos de uma qualificação fecunda que vai gerar uma excelente dissertação. Parabéns, professor Feliciano, parabéns, José, parabéns, professor João. Ok, obrigado, professor Adelso, né, pelas suas contribuições também. Nós temos um momento, então, agora dos membros, né, precisamos deliberar em separado. Eu lhes envio agora no WhatsApp um outro link para acessarmos, né, então saímos aqui dessa sala, os demais podem permanecer, né, aqui, e nós já retornamos
Se o professor Adélcio tá rindo, deve ser porque eu passei, né? Eu acho. Então, retornamos para cá. Então, Josiele, após a deliberação dos membros da banca, nós consideramos o teu trabalho aprovado, teu projeto aprovado. Então, Josiele, teu projeto está qualificado. Os membros da banca elogiam a escolha do teu tema, né? Assim, foi unânime, né? Que é uma proposta inovadora, né? Diferente. Pede-se que as considerações dos participantes, então, sejam consideradas, contempladas na elaboração da dissertação, né? Então, de fato, né, professor Feliciano, agradecemos imensamente, né, essa leitura tão atenta, né, e todas essas contribuições, elas certamente vão enriquecer bastante o trabalho, né? Obrigado, professor Joel, e agradeço mais uma vez o convite, né? E Josiele, fantástico o teu trabalho, estou muito curioso, estava falando com o Adélcio e com o Joel há pouco, estou curioso já com a tua pesquisa, né? O diferencial é sendo feito por um profissional de outra área, né? Da psicologia, que vai contribuir muito com a mediação, né? Ok? Parabéns a todos aí, muito obrigado pela oportunidade. Uhum. Então, obrigado, professor Feliciano. Professor Adélcio também gostaria de se despedir? Então, me despeço do nosso convidado e mais uma vez agradeço a honra que o professor Feliciano nos deu. Parabenizo a Josiele com as ponderações do professor Feliciano, tenho certeza que fará como fizesse em todo o período um excelente trabalho. Parabéns, professor Joel, sem dúvida o nosso balmo. Ok, agradeço. Josiele, considerações finais, despedida? Ai, obrigado. Já tenho vontade de chorar, mas não vou, que não posso borrar a maquiagem. Professora Adélcio, muito obrigado, sempre maravilhoso, né? O nosso guru do mestrado, muita consideração, muito carinho. Professor Feliciano, muito obrigado, um prazer conhecê-lo, obrigado pelas considerações, serão sim todas, já estão aqui anotadas, vou assistir atentamente, novamente, na hora a gente fica tão meio nervoso, né? Eu sou, não parece, mas eu fico nervosa, né? E professor Joel, sem você nada disso seria possível, e temos muito ainda para trilhar, tá? Então, não vou agradecer muito, senão você me abandona, temos muito ainda junto, tá? E obrigado a todos que estão aqui, né? Que eu convidei aí para vir, alguns que são alunos, né? E os outros ali, que nem a Manu, a Tamires, a Vivi, que estão sempre comigo aí nos momentos felizes e tristes. Muito obrigado. O Rubens, que veio com toda a família, disse que ia vir. Obrigado. O Márcio, querido, Marcela, Karine, todos, obrigado. Então, obrigado. Aos participantes aqui que desejam um certificado, peço que coloquem o nome completo aqui no chat, né? E o e-mail, depois eu encaminho. O professor Feliciano, professor Adélcio, vou encaminhar por e-mail também a declaração de vocês, e juntamente a ata de defesa, né, na qual eu preciso, então, da assinatura de vocês. Eu ia só falar com a secretária-geral que ela tem a minha assinatura eletrônica e já te providencia. Ok. Então, de igual forma também. Obrigado a todos aí. Parabéns, tchau, viu? Obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde. Aí. Boa Obrigada. tarde. Até logo. Tchau, Até tchau. logo. Tchau, tchau. Logo, doutor Adélcio, Joel, todos. Boa tarde.